Aqui, tá tudo certo comigo? Boa noite a todos e todas, eu sou Raoni Lucena, sejam bem-vindos a mais uma live do PSTU, a segunda organizada aqui pelo Diretório de Niterói e São Gonçalo. O tema da live de hoje é coronavírus em Niterói e São Gonçalo, o auxílio emergencial e a flexibilização da quarentena, certo? Nossos convidados para conversar com a gente sobre esse tema são a Dani Bornia, que é funcionária da Rede Municipal de Niterói, membro do Diretório Municipal do PSTU de Niterói, o José Eduardo Braunschenger, conhecido como Zeca, que é advogado do CEP, o Sindicato Estadual de Profissionais de Educação, e a Deise Oliveira. A Deise teve um problema de conexão, então até esse momento a gente não conseguiu colocar ela aqui na conexão, mas a gente vai tentando ao longo da conversa. Se a Deise conseguir conectar aí, a gente insere ela no nosso bate-papo, certo? Então, tivemos probleminha de conexão com a Deise. Todo mundo que está fazendo reunião, live, qualquer coisa, mais ou menos esse horário de finzinho de tarde, noite, na quarentena, sabe como está um caminho na velocidade do serviço, a qualidade do serviço prestado pelas operadoras de internet. Então, tivemos esse probleminha, mas vamos ver se a gente consegue adequar ao longo da live. A dinâmica vai ser a seguinte: cada um uma fala inicial de mais ou menos uns 10 minutos para expor aí inicialmente o tema, e aí em seguida a gente vai para a participação do público, as perguntas, os comentários, e a gente retorna para os convidados e de maneira mais livre a gente vai conversando sobre o tema, repassando as dúvidas, os comentários e o debate para os nossos convidados. Vamos começar com a Dani. Tá aí, Dani? Tudo bem, o pessoal já está entrando aqui na nossa live, começando a participar, vai aí chamando o pessoal para assistir, né? Vai convidando os amigos, curtindo, compartilhando, ajuda bastante a aumentar o alcance aí desse debate. Então, Dani, como que está essa questão da pandemia aí em Niterói? O Rodrigo Neves tem sido noticiado internacionalmente como uma referência positiva no combate à pandemia. O que ele tem feito de tão diferente dos demais e como está o enfrentamento à pandemia do ponto de vista dos trabalhadores de Niterói? Então, gente, primeiro boa noite aí ao Raoni, ao Zeca, ao pessoal que está aí ouvindo. Vamos ver se a Deise consegue entrar aí. Fui fechar a janela aí que estamos tendo a participação especial do cachorro do vizinho. A situação aqui em Niterói vou pegar aqui os números, né? Não está das melhores, não, apesar de toda a propaganda aí do prefeito, né? Já são mais de 3.100 casos aqui na cidade, de acordo com os dados de ontem, que foram divulgados pela prefeitura, mais de 120 mortes, né? E numa cidade em que, justo nesse momento que o prefeito da cidade editou um decreto organizando a reabertura do comércio, inclusive, que é chamado de novo normal, né? E, inclusive, fez todo um planejamento de retomada das atividades nas escolas da rede municipal, chegando, inclusive, a convocar os funcionários das escolas para retornar ao trabalho. E a categoria segue organizada e decretou uma greve aí setorial, né, para os funcionários que foram convocados, aí os trabalhadores que foram convocados. E essa reabertura aí segue a política do governo de Bolsonaro,
apesar do prefeito Rodrigo Neves não ter o mesmo discurso negacionista aí do Bolsonaro, sai afirmando aos quatro ventos, né, que não tem essa gravidade toda a pandemia, mas as medidas do Rodrigo Neves vão no mesmo sentido da política do governo do Bolsonaro, de ceder às pressões do grande empresariado e promover a reabertura do comércio justo nesse momento que o número de casos, a quantidade de óbitos aqui no estado do Rio de Janeiro, no Brasil, estão muito longe de reduzir, né? São cerca de 1.000 óbitos por dia atualmente, então é uma medida que assim, fica bastante nítido o quanto está cedendo às pressões do grande empresariado. Agora, a cidade de Niterói, ela poderia adotar medidas muito mais eficazes, digamos assim, para o setor aí dos trabalhadores, dos pequenos comerciantes, que tem tido um auxílio de apenas R$ 500, que é muito pouco, num município que o orçamento previsto para esse ano é de 3,6 bilhões de reais. Então, não é como a maioria dos municípios, um orçamento pequeno, né? A renda média, né, mensal na cidade é de 3,1 salários mínimos, né? Então, é uma cidade que tem recursos. Só que, no entanto, a quantidade de vagas em UTI aqui na cidade é bem pequena, né? E a maioria estão localizados na rede privada. Para vocês terem uma noção, são 82 vagas no SUS, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, e na rede privada são 262 vagas. E em relação à quantidade de respiradores, a maioria esmagadora também se concentra na rede privada. No SUS, de acordo com o DataSUS de janeiro desse ano, são 18 respiradores e na rede privada 420. Então, esse quadro mostra o quanto que é necessário aí adotar a medida de ter uma fila única para o acesso às unidades de saúde, aos leitos e aos respiradores, uma fila única controlada pelo SUS, né, para que a população trabalhadora da cidade tenha acesso a tratamento e a ter a sua vida. E para garantir a quarentena social, que acho que é fundamental aí, é importante ter a garantia do emprego e da renda, principalmente para os trabalhadores informais. A cidade tem um índice de desemprego que é bastante alto. A taxa de pessoas ocupadas de só 39,3%, de acordo com os dados do IBGE. Então, é uma situação na cidade que a vida da classe trabalhadora não tem sido garantida. Então, a gente aqui do PSTU da cidade segue participando não só das lutas da educação na cidade, mas também do conjunto da classe trabalhadora que tem tido uma organização expressiva aqui nos fóruns de luta, né, que tem uma coalizão aí, uma junção de vários setores da classe trabalhadora que tem se organizado. O Fórum Sindical Popular de Lutas daqui da cidade, um fórum de luta
pela Moradia, um fórum da saúde, luta pela saúde, que tem se unificado. E esse que é o caminho aí, é a classe trabalhadora se organizar, porque não dá para esperar nem da prefeitura da cidade, nem do governo estadual, que já está sinalizando, o Itzel já está sinalizando a retomada das aulas, por exemplo, e nem do governo federal, aí, do governo de Bolsonaro, né, que tem adotado uma política genocida de ataque aos direitos da classe trabalhadora nesse momento, né, de pandemia. Né? Então, em linhas gerais, essa que é a situação aqui em Niterói. E obrigado aí, Dani, por essa explanação inicial. Já tem a participação de alguns colegas aqui pelo Facebook, o Roberto Baeta, Wellington Almeida, Alexandre Florentino, Antônio Figueiredo, já estão aqui acompanhando a gente pelo Facebook, curtindo, compartilhando, ajudando a gente a divulgar. E muito obrigado aí pela audiência. A Deise já conseguiu conectar aqui, vamos ver se a gente consegue conversar com a Deise. Nos ouve, Deise? Consegue nos ouvir, Deise? Eu acho que ela não nos ouve, mas a voz dela não chega até a gente, né? Eu acho que hoje não vai ser possível, eles não conseguiu driblar aí as operadoras de internet hoje. Ontem no teste funcionou bem, mas eu acho que não vamos conseguir. Bom, de toda forma, agradeço muito a Deise aí pela disponibilidade em participar com a gente. A gente vai buscar aí a opinião, a análise da Deise sobre esse tema de outras maneiras. Vamos gravar um vídeo, vamos de alguma forma trazer aí para quem acompanha a página do PSTU Niterói e São Gonçalo, certo? Então, vou chamar o Zeca aqui para conversa com a gente. Oba, boa noite. Oi, Zeca, tudo bem? Boa noite. A gente boa noite, companheiros, companheiras. Boa noite, Raoni, Deise, Daniele. A gente tentou colocar a Deise aqui na conversa, mas parece ser questão da qualidade da conexão mesmo, sabe? Ela entra, mas a voz dela não chega até a gente. Então, vamos passar para você, e enquanto isso a Deise vai tentando, se a gente conseguir estabelecer a conexão com ela, a gente retorna. Zeca, a gente convidou o Zeca para ajudar nesse debate, porque ele tem estudado, feito alguns levantamentos sobre a questão dos auxílios emergenciais, né? Então, essa questão dos auxílios emergenciais, de fato, tem sido um drama, né? Além de ser um dinheiro que é absolutamente insuficiente para garantir que uma pessoa, de fato, fique em casa, um trabalhador informal, uma pessoa que precise ali daquela atividade, que ela possa ficar em casa e ter uma renda para se manter, é um dinheiro insuficiente para isso. Além de ser insuficiente, para conseguir esse dinheiro que é insuficiente, tem sido um inferno, né? As pessoas têm se matado aí em filas quilométricas da Caixa Econômica. Como que tem sido isso? Você tem uma ideia aí para passar para a gente como tem sido o acesso a esse benefício nas cidades aqui da região metropolitana? Boa noite, Zé. Então, boa noite novamente a todos os companheiros, companheiras, Raoni, Daniele, Deise. Esse tema, sem dúvida alguma, esse debate aqui, essa nossa roda de conversa é muito importante, que a gente vive uma situação muito grave, né? Nós estamos num momento
muito sério, muito grave, porque o Brasil está chegando no pico da curva de contágio, ainda não chegou no pico, e justamente no momento ainda do crescimento, do contágio, da propagação do vírus, os governos têm uma política, pressionados pelo capital, pelos empresários, de relaxar uma quarentena que já é superficial e parcial em muitos lugares. A gente, desde o início da pandemia, fez esse embate com o Bolsonaro contra a quarentena. Em alguns lugares conseguiu se estabelecer uma quarentena parcial. E agora a política do conjunto dos governantes está sendo de relaxar geral essa quarentena. Isso é muito grave, porque significa que a gente pode estar indo para um genocídio maior. O que já acontece no Brasil e no mundo com a pandemia é um genocídio, em especial, de pobres, negros, os mais vulneráveis, mulheres, jovens, por conta de uma política, por parte dos governos, de falta de investimento na saúde. E a gente, hoje, está diante dessa situação, no momento em que o Brasil, o Rio de Janeiro, está chegando justamente, está no pico do contágio, os governos resolvem relaxar, o que pode significar um resultado muito mais danoso para a população, um genocídio maior do que a gente está assistindo. O Rio de Janeiro já tem cerca de 54 mil casos, né? Mais de 5.400 mortes, e Niterói e São Gonçalo são, junto com o Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, os municípios também com o maior número de casos e mortes. E eu queria aqui agregar um elemento, que eu não sei se todos têm conhecimento, que saiu ontem, foi noticiado ontem, que o Ministério Público está representando junto ao governo federal, porque das verbas destinadas ao combate ao novo coronavírus, só foram empenhadas cerca de 7% das verbas. Então, na realidade, é genocídio mesmo, porque tem dinheiro, houve a destinação dessas verbas, e o Bolsonaro, o governo, até agora, só empenhou no Ministério da Saúde para combate ao novo coronavírus, ao Covid-19, cerca de 7% dos valores destinados. Tá certo? E agora vem os governos querer flexibilizar. Para piorar essa situação, além da pandemia, além da falta de atendimento médico, da situação que as pessoas estão passando do ponto de vista sanitário, tem essa situação da sobrevivência. Apesar de ter sido aprovado o auxílio emergencial de R$600, tem sido um verdadeiro suplício, um calvário para o povo conseguir receber esses valores, sendo que o próprio governo informa que houve pedido de metade da população economicamente ativa, pediu esses valores, pediu esse auxílio, e até agora só foram pagos cerca de 50 milhões de pessoas, mesmo assim somente a primeira parcela. E com muita fraude. Por exemplo, militares que estão empregados, que têm salários, que têm seus outros militares, foi localizado o pagamento para mais de 70 mil auxílios emergenciais para os militares, e também para servidores públicos do Paraná, e inclusive para presidiários. Então, também se tem muita fraude. E o trabalhador, né, o pobre, o negro, a mulher, a mãe solteira, desamparada sem receber esse auxílio. E para piorar ainda essa situação, não sei se também vocês têm conhecimento, que foi uma medida nova, aprovada no Senado Federal há coisa de 2 dias. Vocês devem saber que a lei que instituiu o auxílio emergencial estabeleceu de quem está acima do teto, né, daquele teto da isenção do imposto de renda, da declaração do imposto de renda, quem recebeu no ano de 2018 acima disso, não pode pleitear, não tem direito ao benefício dos R$600. Mas uma coisa é 2018, o sujeito trabalhou, auferiu renda, recursos, em 2018. Só que de lá para cá, houve um crescimento do desemprego enorme e houve uma pandemia. Então, diversos trabalhadores, diversos segmentos da economia que ficaram paralisados e não auferiram qualquer renda, não auferiram qualquer salário. Então, isso não significa, o fato de ele ter recebido em 2018 não significa que está bem agora, em 2020.
E o que aconteceu? Para piorar a situação, houve uma mudança estabelecida no Senado há coisa de 2 dias, que aqueles trabalhadores que receberam auxílio emergencial, excluídos aqueles que estão acima do teto do imposto de renda, aqueles trabalhadores que foram beneficiados com auxílio emergencial esse ano, tá certo? Se após a pandemia auferirem renda em um aumento superior ao teto estabelecido para isenção do imposto de renda, vai ter que devolver esse auxílio. Ou seja, não é auxílio, é empréstimo. Tá certo? O que é um caso grave, porque uma situação de pandemia em que as pessoas estão limitadas, primeiro, sendo obrigadas, em função de uma situação de insegurança sanitária, a se preservarem e ficar em casa. Em alguns lugares houve uma quarentena parcial, em outros não. Mas em muitas situações houve também um autoconfinamento voluntário de segmentos dos trabalhadores ou trabalhadores informais, que também não ficaram sem possibilidade de exercer seu trabalho, porque também não tinha nem gente na rua, e que ficaram em casa sem renda. E aí, passada a pandemia, se forem ao trabalho e se auferirem renda, vão ter que devolver esse dinheiro, esse auxílio emergencial que receberam agora. O que é um absurdo, é uma concepção equivocada, porque o auxílio emergencial é para solucionar uma situação de emergência, para suprir uma necessidade de alimentos. E ninguém vai devolver o que comeu hoje, o que comeu ontem, o que vai comer amanhã. Comeu. Isso foi uma emergência que está determinada por essa situação de pandemia, por essa situação de emergência internacional do novo coronavírus. Então, não tem sentido devolver. Como é que você vai devolver a comida que você comeu ontem ou amanhã? Tá certo? Pelo contrário, o governo tem que estimular que os trabalhadores possam oferir renda e cresçam. Mas, na realidade, isso demonstra o que é o caráter burguês capitalista desse governo. Porque para os banqueiros, liberaram mais de 1 trilhão de reais para os banqueiros para garantir o caixa dos bancos. Mesma coisa, o crédito para os empresários. Cerca de 80% do crédito liberado para as empresas foram destinados para as grandes empresas. E o micro e pequeno empresário, segundo o Sebrae, só recebeu cerca de 10% a 14% desses recursos de crédito para os pequenos e médios empresários. Micro e pequenos empresários. Sendo que esses micro e pequenos empresários são responsáveis por grande parte, por mais da metade da oferta de trabalho em nível nacional. Então, é um crime que está se cometendo por parte de um governo que tem um lado claro, que é o lado da grande burguesia, do grande capital nacional e internacional, né? que é o governo Bolsonaro, com a conivência também dos governos estaduais e municipais. Porque, apesar da diferenciação aí e das rusgas que teve Dória e Witzel com Bolsonaro, no atacado, né, eles têm algumas diferenças táticas de como combater, de como fazer o combate ao coronavírus, mas no atacado tem acordo. Tanto é assim que aprovaram lá consensualmente, né, naquela lei de empréstimo aos estados e municípios, o congelamento dos salários dos servidores por esse próximo período. Atacar os direitos dos servidores, atacar os direitos dos trabalhadores, como também tiveram acordo em relação à reforma da Previdência, que retirou direitos dos trabalhadores. Então, a situação é muito grave, é muito delicada, tanto do ponto de vista da pandemia, sendo um crime, um genocídio, qualquer flexibilização agora, nesse momento, em que nós estamos chegando ao pico do contágio, e pode ter resultados danosos, e também criminou essa situação, em que, nesse contexto de pandemia, as pessoas tendo necessidade de resguardar sua vida, porque o único método de evitar a propagação do contágio, o único método não farmacológico, porque não há outro método para evitar essa propagação do contágio, é a quarentena. Essa quarentena é super parcial, é uma quarentena para os ricos, porque os próprios não têm, que tem que lutar pela sobrevivência, porque sequer esse auxílio é garantido, e é aquela situação absurda das pessoas estão há dias, há meses,
aí nessas filas da Caixa Econômica tentando resolver, tentando receber essa situação. E, ao mesmo tempo, uma série de desfios de dinheiros públicos por parte dos governos, por parte de militares, de servidores públicos, se beneficiando em meio ao sofrimento da população. Então, é uma situação muito grave. Eu não sei se eu tenho mais tempo, se estourou o tempo. Não, fica à vontade. Se você quiser complementar, pode ficar à vontade. Deixa eu só dar um alô aí para o pessoal que está participando da nossa live, que está acompanhando aqui pelo Facebook. A Gelta Xavier, a Lilian Silva, Marcos Schutz, Marcelo Loreto, Mônica Aquino. O Marcelo Loreto está dando os parabéns aí pela iniciativa da live. A Lilian Silva está mandando um oi aí para o Zeca. Fala, que bom te rever, Zequinha. Oi. Obrigado aí, pessoal. Continua participando, vai compartilhando, convidando os amigos aí para assistir. Como a gente teve uma dificuldade aí com a conexão da Daisy, eu vou apresentar alguns elementos aqui só para a questão específica de São Gonçalo não ficar de fora da conversa. Vou botar aqui você no Backstudio, vai ficar só eu aqui na tela um pouco, tá, Zé? Daqui a pouco a gente traz de volta. Então, pessoal, a Daisy, como vocês acompanharam ali no início da live, teve problemas de conexão, a gente não conseguiu estabelecer uma conexão de qualidade com ela, a gente via a Daisy, mas a voz dela não chegava até a gente, e a Daisy ia justamente apresentar os aspectos em relação à pandemia no município de São Gonçalo. Não vou ter mesmo a expertise da Daisy para apresentar isso, e nem fiz uma preparação para isso, mas tem alguns elementos que a gente vem acompanhando enquanto partido, e eu apesar de ter me mudado recentemente para Niterói, vivi os últimos anos da minha vida, esses últimos anos em São Gonçalo, estou alguns meses apenas aqui em Niterói, e assim, São Gonçalo virou um símbolo da quarentena fake, né, das medidas de isolamento que não funcionam, virou um símbolo, saiu no RJTV, toda hora tem no Facebook aí uma imagem aí, principalmente do centro de Alcântara, né, que é o centro comercial mais importante ali, me parece, da cidade, cheio de gente, as lojas abertas, gente circulando, então virou um grande símbolo da quarentena fake, das pessoas circulando normalmente, e de certo modo, normalmente a grande mídia passa isso, e até, não só a grande mídia, alguns grupos, páginas do próprio Facebook, da própria mídia alternativa, aborda como a irresponsabilidade das pessoas. Na verdade, tem que olhar isso por outro ângulo. São Gonçalo, aquela região ali de Alcântara, é um símbolo, né? Ali predominam os pequenos comerciantes, pequenos estabelecimentos comerciais de uma porta ali, de que empregam no máximo 15 funcionários, e quando são menores, e o trabalho informal, né, os camelôs ali, aquela grande feira de Alcântara, né, famosa. Então, essas pessoas, eles não podem simplesmente dizer para eles, fiquem em casa, que as coisas vão se resolver, fiquem em casa para conter a pandemia e segue a vida. É uma hipocrisia simplesmente dizer fique em casa e não garantir as condições para que essas pessoas fiquem em casa. Então, e os R$600, como o Zeca anunciou aí, além de ser absolutamente insuficiente, é um inferno para a pessoa conseguir. Tem um monte de gente na fila que não consegue ter acesso. Então, na verdade, o São Gonçalo virou um símbolo, assim como a Baixada Fluminense,
apesar da distância geográfica ter muita similaridade, virou um símbolo porque os governos não garantem as condições para os trabalhadores informais, para os trabalhadores desempregados e para os pequenos empresários. Por isso o PSTU defende em seu programa um salário digno para os trabalhadores informais, para os trabalhadores desempregados. A gente defende não R$600, não um salário mínimo, a gente defende 2 salários mínimos e meio. Da onde saiu esse número? Puxou da cartola? Não, esse é o salário médio do brasileiro. A gente acha, por que não? É um cenário de pandemia, a gente acha que esses trabalhadores precisam receber um salário médio de um brasileiro para ter uma vida digna e poder ficar em casa, se proteger da doença, não só se proteger, mas impedir dificultar, né, a circulação do vírus. E em relação aos pequenos comerciantes, aos pequenos empresários. O Bolsonaro, agora ele não diz tanto isso, mas se a gente lembrar a campanha, até poucos meses atrás, ele se arvorava de ser o cara que defende o empreendedor, o pequeno empresário, não sei o quê. Agora o Guedes fala que não, o Guedes tem que dar dinheiro para o grande empresário, dar dinheiro para o pequeno a perder dinheiro. Mas o Bolsonaro fala que se arvora em dizer que é o cara que protege o empreendedor, o pequeno empresário, o médio empresário e tal. Então, por que o governo não assume a folha salarial dos pequenos e médios empresários? Nós não defendemos que ela assuma dos grandes empresários, não, dos grandes capitalistas, não, os banqueiros, as lojas americanas, Casa e Vídeo, os grandes comércios, as grandes indústrias, o grande agronegócio, os bancos. Nós não defendemos que pague a folha salarial desses caras, não. Tem que proibir a demissão e eles têm que arcar com o salário dos seus funcionários. Agora, os pequenos e médios simplesmente não têm condição de funcionar 1, 2 meses, de não funcionar e seguir pagando a folha salarial, de fato. Então, o governo tem que arcar com isso. Não se diz o protetor dos pequenos e médios empresários? Então, por isso que a Alcântara está lotada, porque a galera não tem alternativa. Não é porque são irresponsáveis, porque não entendem a gravidade do vírus, como a mídia tem mostrado. Isso é uma balela. Isso é uma balela que tem um cunho preconceituoso com o morador de periferia, e por que não dizer racista, porque São Gonçalo é uma cidade predominantemente negra. Então, acho que tem todos esses aspectos aí envolvidos. São Gonçalo virou, sim, um símbolo da quarentena fake, e eu insisto nisso aqui, por falta de alternativa. As pessoas não estão saindo e indo trabalhar, montando seu camelô, ou abrindo sua lojinha, porque acham que a pandemia é uma palhaçada, é uma gripezinha, nada disso. É porque se não fizerem isso, morrem de fome. Então, o cara bota na balança a possibilidade de morrer de fome ou de aumentar o contágio do vírus, ele, vou garantir minha sobrevivência. E daí a gente pode entrar no debate depois, até botar os nossos demais convidados na roda, da onde tirar o dinheiro para garantir isso, né? O PSU também tem um programa que apresenta para isso, mas acho que a gente pode botar numa próxima rodada. E outro tema de São Gonçalo também bastante importante é em relação aos hospitais de campanha. O Hospital de Campanha de São Gonçalo foi polêmico desde o início, está sendo construído ali no campo de futebol do Clube Mauá. Quem é ali da região sabe onde é um clube bastante conhecido ali, próximo ao centro da cidade. No campo de futebol do Clube Mauá está sendo montado o hospital de campanha. Esse hospital de campanha, quando foi anunciado lá em março, se eu não me engano, nós do PSTU fomos contrários, soltamos nota, escrevemos um texto sobre o tema, não que não achamos que precisa expandir o número de vagas, precisa e muito. São Gonçalo tem muito poucas vagas de UTI. Em São Gonçalo é o seguinte, tanto na rede privada quanto na rede particular tem uma escassez grande, né? Na privada quanto na pública. Lógico que na pública a escassez é maior ainda. Então, nós somos a favor da ampliação dessa rede, só que o que a gente apontava é o seguinte, tem pelo menos 5 estruturas hospitalares que podem ser
ou finalizadas, ou adaptadas, ou finalizadas para servir de centro de referência para tratamento, um centro para tratamento das vítimas do Covid-19. Então, por que montar tendas num campo de futebol, num clube privado, se a gente tem estruturas hospitalares praticamente prontas que podem ser adaptadas? A gente levantou no passado pelo menos 5 estruturas entre privadas e públicas que foram abandonadas por alguma razão nos últimos anos aí, que pode ser retomada, as que precisam de finalização, obras ser feitas e ser utilizadas para esse fim. Mas eu vou falar somente uma, que é a mais gritante e absurda, que é a Policlínica do Vila 3. A Policlínica do Vila 3 está pronta, está bonitinha, está com equipamento, está com vidro, está tudo... finalizar ali o equipamento, precisa de alguma coisa a mais de equipamento, computadores, algum equipamento mais caro que não foi colocado por questão de segurança. Então, comprar essa reta final de equipamento, até ar-condicionado já está instalado. Finalizar terminar de equipar e botar a gente para trabalhar, né? Fazer concurso, chamar em caráter emergencial a equipe, enfermeiros, médicos, técnicos, segurança, limpeza, etc. Então, finalizar o equipamento, chamar pessoal e botar para trabalhar. É isso, tá pronto. Então, se gastou milhões de reais no hospital de campanha, sendo que tem um hospital ali de concreto, que não é a tenda mal agembrada, né? De concreto, com estrutura boa, pronto para funcionar, e a prefeitura não bota para funcionar. Então, a gente já tinha essa polêmica desde o princípio. E os hospitais de campanha foram o pivô aí de todo esse escândalo de corrupção envolvendo o Instituto Iabas, que inclusive culminou na investigação do Witzel e do secretário de saúde, né, que agora me fugiu o nome, depois o pessoal pode me lembrar aí o nome do secretário de saúde do Rio de Janeiro. Inclusive o Witzel está sendo investigado, escândalo de corrupção envolvendo o Instituto Iabas, que inclusive que só entregou dos... Quantos? Eram 11 hospitais de campanha? Dos hospitais de campanha contratados pela prefeitura ao Instituto Iabas, só entregou um, que está funcionando precariamente no Maracanã, e tem várias denúncias aí que falta equipamento, condição de trabalho, etc. e tal. Então, é essa a situação de São Gonçalo. De fato, circulando muita gente, a quarentena lá ocorre de maneira muito precária, porque é uma cidade muito pobre, onde poucas pessoas têm uma condição de trabalho estável que possa fazer a quarentena, e por isso se expõe a pegar o vírus e a circular a doença. E se pegarem a doença, vão ter muita dificuldade de se tratar adequadamente, porque faltam vagas, faltam leitos, e o hospital de campanha que está sendo construído já tem 2 meses de atraso, sendo construído no campo de futebol de um clube privado, tem 2 meses de atraso, nenhuma previsão de ficar pronto, e a Policlínica do Vila 3 lá pronta, aguardando. Vou botar a Dani e o Zeca de volta aqui na conversa, e a gente vai ler aqui mais alguns comentários, alguma participação dos colegas. Pessoal, botando vocês aí de volta na conversa. Desculpa, quando fica só eu na tela, vocês me ouvem? Acho que não, né? Sim, sim. Ah, sim, tá. Então vocês ouviram o que eu falei agora, tudo bem. A participação de mais algumas pessoas aqui pelo Facebook. Alexandro Florentino faz um comentário sobre os auxílios emergenciais. Os auxílios emergenciais do governo federal. Apesar do governo e o presidente da Caixa dizerem que o aplicativo funciona
e que as pessoas que não sabem utilizá-lo, na verdade, ele não funciona como deveria. E 2, a Caixa não está dando seus funcionários e nem delegados sindicais terem acesso ao número de funcionários infectados pelo coronavírus. 3, em Pernambuco, o Sindicato dos Bancários fez um levantamento de todos os bancários infectados, 46% são funcionários da Caixa. Comentário do Alexandre Florentino sobre a situação dos bancários aí. A Lilian Silva comenta o seguinte: São Gonçalo é um exemplo emblemático da total ausência de condições e políticas públicas para garantir as condições de isolamento social. Jussara Costa também faz participa aqui, faz um comentário. A Lilian diz que há o mapa com o número dos casos por cada bairro em São Gonçalo e que diz que os números são assustadores. Bom, depois a gente pode retornar para ver mais comentários, mas o Ciro Garcia também está acompanhando aqui a nossa live, mandou uma boa noite aí para todos. Quem quer comentar aí, fazer mais uma rodada em cima desses comentários, em cima de outras observações que vocês queiram fazer também? Quem quer começar? Podemos começar com a Dani? Sim. Beleza. Então, só também complementando o que eu não tinha colocado na minha primeira fala, aqui em Niterói, antes da pandemia, já tinha aí um alto grau de privatização dos serviços de saúde, né? Os dados que eu apresentei mostraram isso, da maior parte dos leitos de UTI, respiradores, estarem localizados na rede privada, mas as condições de trabalho dos profissionais de saúde também é bastante precária. Há muitos anos que não é realizado um concurso público, a maioria dos profissionais de saúde não são concursados, trabalham em regime, o chamado RPA, que é uma modalidade precária, similar aos contratados, né, da educação. Então, é um índice de precarização muito grande. E, além disso, há anos a emergência do Hospital Universitário Antônio Pedro se encontra fechada, e é um hospital-escola importante, localizado na universidade, que poderia ter uma quantidade aí de leitos, né, e aumentar a oferta de leitos da rede pública do conjunto da cidade. Vale lembrar também que em São Gonçalo tem uma unidade da UERJ, que está também, uma universidade que também está sob ataque aí, sob ameaça de privatização, e esse projeto, além de precarizar a rede de saúde, também é um projeto bastante LGBTfóbico, porque o Hospital da UERJ, o Hospital Pedro Ernesto, é um dos pouquíssimos hospitais que realizam todos os procedimentos para as pessoas trans fazerem a readequação de gênero. Então, a privatização da UERJ também é uma medida transfóbica. E vale lembrar também que aqui na cidade a categoria dos profissionais de educação também se encontra em greve. E, infelizmente, a direção do sindicato aqui do Núcleo de Niterói teve uma postura aí conivente de apoiar a distribuição dos kits educacionais que a prefeitura está fazendo, e que, na verdade, junto com o conjunto de medidas da cidade, são nada mais, nada menos do que a preparação para a implementação da EAD, que é uma grande enganação, que
atende à expectativa de lucro do setor privado, dos empresários da educação, não só das escolas particulares, que querem justificar o pagamento das mensalidades aí para não entrar em colapso, mas também de um setor que está ávido aí para entrar no segmento aí do ensino fundamental, né, com a educação privada. Então, a próxima tarefa aí dos profissionais de educação é derrotar a tentativa de EAD aqui no município. Dani, aproveitando aqui, antes de botar o Zeca de volta na conversa, a Lilian faz uma participação que, primeiro, parabenizando a live, ela diz o seguinte: muito importante nessa live falar nessa live sobre o trabalho dos profissionais de educação de Niterói e São Gonçalo, abordar o debate sobre o trabalho remoto e EAD, que está sendo implementado na rede estadual gradativamente pelos prefeitos de Niterói e de São Gonçalo, acho que você já comentou isso. Aí pergunta qual a posição do PSTU sobre a questão, em plena ascensão da curva de pandemia do coronavírus nesses 2 municípios, e depois ela pede para você comentar, Dani, sobre o resultado da Assembleia da Rede Municipal de Niterói, de Educação, né, sobre a homologação do trabalho remoto e distribuição do kit voluntários. Então, a gente vai ter a participação do cachorro do vizinho aí na live. Não, como eu falei antes, aqui na rede estadual já está implementada a educação à distância, implementada entre aspas, porque é um verdadeiro fiasco aí, tanto do ponto de vista pedagógico, pela dificuldade dos próprios profissionais né, de ter condições com o salário baixo que recebem, de ter internet de alta velocidade para poder preparar as aulas e de não terem recebido formação para dar aulas nessas condições, mas também das condições dos próprios estudantes, que também tem muita dificuldade de acesso. Não é à toa que tem um boicote organizado também de protesto. Já teve um dia nacional aí de greve dos estudantes, rejeitando, além de uma campanha pelo adiamento do Enem, que foi feita nacionalmente, aí, que teve uma primeira vitória. Mas, além disso, aqui no município, na rede municipal, né, que é de responsabilidade da prefeitura, tem um arremedo aí, uma tentativa, como eu falei antes, de se implementar a educação à distância, que é chamado de trabalho remoto, que está iniciando por reuniões com a equipe pedagógica toda semana, que receberam a orientação, né, as pedagogas receberam a orientação de dar continuidade, mas que a gente já vê aí se dando, como se deu nas outras redes, os primeiros contornos da implementação da educação à distância aqui no município. E quando a gente observa o conjunto das políticas educacionais aqui na cidade, não é a primeira vez que aqui se tenta implementar políticas de ataque à educação. A educação de jovens e adultos, por exemplo, da rede municipal, teve uma redução drástica nos últimos anos, acompanhando aí a política do governo estadual, né? Então, quando a gente observa, né, vê que não é muito diferente a política aqui do prefeito da cidade, que, apesar de ter um orçamento bilionário, né, de 3,6 bilhões para esse ano, tem como prioridade o pagamento da dívida pública. Os profissionais de educação, aí, os lutadores até brincam que é o mantra do prefeito
dizer que não pode melhorar as condições da classe trabalhadora na cidade porque tem que manter as contas da prefeitura em dia, né? Então, a reivindicar e exigir a suspensão do pagamento da dívida pública aqui no município também é fundamental, que é para poder ter recursos para garantir a vida da classe trabalhadora, né, nesse momento de pandemia. Opa, consegui. Deu uma travadinha aqui. Vamos chamar o Zeca aí para a nossa conversa. Zeca, tudo bem? Tudo, fala. Posso comentar aí, então? Isso, vamos lá. Tá, então, primeiro eu quero chamar a atenção novamente em relação à questão do baixo empenho das verbas destinadas para o combate ao novo coronavírus. Então, daqueles bilhões que foram aprovados e destinados para o Ministério da Saúde, até agora, foram empenhados verdadeiramente, pagos verdadeiramente, cerca de 5%. Isso, inclusive, motivou o Ministério Público Federal, que, vamos combinar, é mais também do que comprado, do que qualquer coisa, tanto é que a gente vê aí a postura do Aras, que está tendo em relação ao Bolsonaro. Mesmo assim, mesmo com esse procurador-geral, foram obrigados a abrir um inquérito civil público para apurar, porque é uma coisa escandalosa. Isso já é confissão mesmo, desculpa, já é uma verdadeira confissão, porque você tem um nível de contágio altíssimo, morte, todo um processo de colapso do sistema de saúde, falta de insumos, falta de equipamentos de proteção, falta de profissionais sem remuneração, né? Além da falta de equipamentos de proteção individual, falta de insumos, de aparelho, de UTIs, de respiradores, muitos, inclusive, terceirizados que estão trabalhando sem salário, sem receber a remuneração. E você vê uma destinação de verba já carimbada, autorizada e não é usada. Então, isso é criminoso, tá certo? Mas isso prova, mais uma vez, que todas essas mortes que nós estamos tendo poderiam estar sendo evitadas se houvesse um empenho verdadeiro por parte das autoridades, a começar pelo governo Bolsonaro, pelo governo federal, no sentido de combater o novo coronavírus, empenhar essas verbas em equipamentos, em insumos, em materiais, em profissionais e defender a saúde do povo. Mas isso não preocupa Bolsonaro, não preocupa a burguesia, porque ele quer garantir a família dele, os amigos e dos familiares dele. É isso. Infelizmente, nós estamos num sistema em que os governos e a burguesia, né, controlam e estão se defendendo, se preocupam com eles, não estão nem aí para os trabalhadores, para o povo pobre, oprimido, para os negros e pobres favelados. Então, a gente vê esse descalabro, essa curva ascendente do contágio e de morte que nós estamos tendo agora. Além disso, nesse contexto, como os companheiros, a gente já falou, é muito complicado. Como você garantir um confinamento? Além de ser um confinamento parcial, nunca tivemos um confinamento, uma quarentena efetiva, total, o tal chamado de lockdown, no estrangeirismo aí. Nunca tivemos efetivamente. Sempre, mesmo no Rio e São Paulo, foi uma quarentena parcial, em que alguns estavam em casa, os setores médios em geral, mas as fábricas trabalhando, os setores inteiros da economia funcionando. E, sobretudo, os mais vulneráveis, os mais carentes, os mais necessitados, os trabalhadores informais, que perderam sua fonte de renda, tendo que se virar numa situação como essa, sem ter possibilidade de trabalho. E aí se matando para conseguir esse auxílio emergencial, que, como vimos, nem todos tiveram ainda acesso e direito, a muitos foram negados o auxílio, os que tiveram a concessão autorizada, parte receberam, outra parte não recebeu, somente foi pago a cerca de 50 milhões de pessoas, sendo que foram solicitados cerca de 90 milhões de benefícios, segundo os dados do próprio governo, e você tem aí, nesses 50 milhões, tem muito caso de fraude, que afastou, inclusive, aquele trabalhador necessitado, aquele trabalhador informal, aquela mãe
mãe de família, de receber esse benefício. Inclusive, militares receberam. E eu chamo a atenção, essa mudança da legislação, tá certo? Que foi feita, além de impedir aqueles que obtiveram renta em 2000, acima do teto da isenção do imposto de renta, foi impedida a concessão do benefício nesse momento. Os que obtiveram o benefício dos R$600 esse ano, e se porventura, passada a pandemia, tiverem, auferirem renta que supere esse teto do desconto do imposto de renta, vão ter que devolver. Então, na realidade, não é um benefício, não é um auxílio, na realidade, muda o caráter e a natureza e passa a ser empréstimo. Só que, quanto o trabalhador solicitou esse auxílio-benefício, quando solicitou, era no momento de uma necessidade para garantir um prato de família para ele e para a família, e não para um empréstimo. Ninguém solicitou um empréstimo. Inclusive, é uma mudança totalmente unilateral por parte do governo, que mostra, mais uma vez, o caráter totalmente burguês capitalista desse governo, que não está preocupado com o bem-estar da população. Então, o sujeito está passando fome, não tem comida na mesa, pede um auxílio, ganha depois. Se ele vier trabalhar, oferir uma renda que, porventura, chegue e supere o teto estabelecido da isenção do imposto de renta, vai ter que devolver. Só que ele não contratou empréstimo, não pediu empréstimo, pediu um auxílio, e o auxílio era para colocar um prato de comida na mesa, entendeu? Então, como é que você vai devolver a comida que você precisa? É um negócio assim desumano, totalmente desumano, que demonstra a natureza do sistema, a natureza do governo, que só se preocupa com lucros, né? Lucros para o sistema financeiro, lucro para o mercado, lucro para os capitalistas. Só que o governo, o Estado, não tem que dar lucro, tem que dar benefício social, bem-estar para a população. Então, é uma inversão de valores total, tá certo? Então, eu chamo a atenção disso. Queria reforçar esse elemento que a Dani colocou. Eu coloquei uns links aí das matérias referentes eu não sei se vocês observaram aí no Facebook, tanto do inquérito civil público do Ministério Público acerca do baixo empenho das verbas destinadas ao combate ao novo coronavírus, quanto também em relação a essa mudança de auxílio para empréstimo, tá certo? Que é um verdadeiro escândalo, e está passando desapercebido, e muita gente não sabe, porque é um negócio que foi meio que feito na surtina, por debaixo dos panos, lá no Congresso Nacional, que é um balcão de negócios, né? E eu queria reforçar esse elemento que a Dani falou acerca da questão da privatização da saúde, que a gente fala muito em corrupção, como se fosse um problema só de honestidade. Não é, tem a ver com a natureza do sistema, tem a ver com a própria natureza desse sistema que a gente vive, que é corrupto nos seus fundamentos básicos, porque o que está acontecendo mesmo é privatização. A gente já vinha num processo de privatização da saúde, defendendo arduamente esse SUS aí, que é uma conquista da Constituição de 88, da luta dos trabalhadores, que derrubou a ditadura militar e conquistou aquela Constituição de 88, o Sistema Único de Saúde. E o que a gente está vendo é, governo após governo, um processo crescente de privatização da saúde. No governo Sérgio Cabral foi truculento com as SOSs, e os governos seguintes, e Crivella, no município do Rio de Janeiro. E o que a gente observou aqui também nesse processo é que, em meio à pandemia, em meio ao sofrimento da população, eles aproveitaram, na medida que se estabeleceu, em razão dessa emergência do novo coronavírus, um estado de emergência internacional, nacional, que dispensa licitação, que dispensa mecanismos básicos de controle das finanças públicas, em razão da emergência. Então, foi declarada essa emergência nacional e liberou os governantes do cumprimento de regras e exigências da legislação, da lei de responsabilidades fiscais, etc. E eles aproveitaram para fazer a farra do boi, né?
literalmente, é como aquele ministro falou, né, passar a boiada, e eles passam isso lá em relação ao meio ambiente, também aqui do ponto de vista da saúde e dos desvios de recursos. Então, é hospital sem licitação, a compra de equipamentos, insumos sem licitação, e tudo superfaturado, respiradores por $20 mil, um negócio que a indústria nacional, as universidades oferecem por um valor muito inferior, não chega nem a 10% disso, é um negócio escandaloso, a olhos vistos, tá certo? Então, o que está acontecendo não é só corrupção, é destinação de dinheiro público para iniciativa privada, para fortalecer a iniciativa privada. O terreno do Leblon, uma área nobre do Rio de Janeiro, que era do batalhão lá da polícia, foi destinado para o Barrador, para o Banco Bradesco. Evidentemente que isso aí não vai ser uma filantropia deles, eles vão ter interesse nisso aí no futuro, de transformar isso num hospital definitivo da iniciativa privada. Então, a gente vê o escândalo com a APAS. Então, na realidade, isso é privatização. Estão aproveitando essa situação de emergência do combate ao novo coronavírus para avançar sobre os recursos públicos da saúde e privatizar mais ainda a área de saúde. E em relação à questão da educação, eu acho que tem esses dois problemas. Eu acho que tem esse problema do ensino à distância, que, na realidade, o Conselho Nacional de Educação, o Conselho Estadual, pressionado pela rede privada, pelas escolas particulares, pela situação do ensino privado, e também por uma realidade distinta dos alunos da rede privada que têm condições, estabeleceu uma recomendação, resoluções que autorizavam o ensino à distância. Agora, o nosso entendimento, e isso para nada significa, do ponto de vista do ensino público, das redes públicas, e esse tem sido o entendimento de uma série de recomendações do Ministério Público e decisões judiciais, e eu posso compartilhar e vou compartilhar aqui com vocês, que tem natureza substitutiva, ou que serve como dias letivos do calendário escolar. Tem natureza complementar, meramente no sentido de um estímulo para manter os alunos e esses estudantes que, né, como todos nós estão vivendo essa situação excepcional de pandemia e de suspensão das aulas e de quarentena. Então, essas atividades ditas remotas, por meios eletrônicos, digitais, não podem ter caráter substitutivo, obrigatório ou efetivas no sentido do cumprimento do calendário escolar. Elas devem ter natureza complementar, meramente estimulativa para os alunos, e não podem ter um caráter obrigatório aos alunos e professores, devem ter caráter facultativo. Nós já conseguimos uma série de recomendações em relação a diversas redes nesse sentido, inclusive decisões judiciais que eu vou compartilhar aí também na nossa conversa. E também quero denunciar essa situação toda de tentativa dos governos de flexibilizar, atendendo à pressão dos grandes empresários, comerciantes, etc. e tal, para reapertura, para flexibilização da quarentena, que na realidade expõe mais ainda e intensifica o genocídio que nós estamos assistindo aí em nível nacional. Há uma série de tentativas também de, nesse processo, reabrir as escolas. Então, por exemplo, vocês devem ter tido notícia que a Defensoria Pública ingressou com a ação civil pública e conseguiu uma liminar no sentido de determinar a rede estadual de educação e a rede municipal a distribuir gêneros alimentícios ou cartão de alimentação para os alunos da rede pública de educação do Estado do Rio de Janeiro e do município do Rio de Janeiro. Rapidamente, o senhor Pedro Fernandes, secretário de Educação, veio fazer live no sentido de dizer que, em razão disso, vai ser obrigado a abrir as escolas da rede estadual. A própria prefeitura, antes mesmo dessa decisão, já vinha pressionando no sentido de abrir escola para distribuição dos cartões de alimentação no valor de R$100, o que, na realidade, representa uma medida muito grave, porque significa, na realidade, expor toda a comunidade escolar a um risco de contágio
e vai contra exatamente toda a política no sentido de evitar a propagação do vírus. Porque imagine você reabrir as escolas para oferecer merenda. Essa, aliás, foi a primeira liminar que nós conseguimos no CEP em relação à rede municipal, porque vocês devem se recordar que dia 11 de março foi decretada a pandemia pela OMS e dia 13, o governo estadual e municipal estabeleceram a suspensão das aulas. Só que, no caso do município, ele suspendeu, mas manteve a oferta de merenda e o sábado carioca. Não sei se vocês se lembram. E a gente ingressou com a ação civil pública no CEP, conseguimos eliminar no sentido de determinar o fechamento total das escolas, a fim de evitar a aglomeração de pessoas, profissionais de educação, alunos, e a propagação do vírus. Então, na realidade, utilizar venal que estão fazendo, porque querer utilizar uma liminar da Defensoria Pública, que corretamente preocupada com a segurança alimentar desses alunos das redes públicas de educação, que são setores super vulneráveis, que dependem, que inclusive muitos comparecem às escolas e dependem dessa merenda escolar para sobreviver, porque suas famílias, seus familiares não têm condições, querer utilizar isso para reabrir as escolas e ameaçando a vida dessas pessoas a partir de uma aglomeração, porque como que você vai oferecer a merenda na rede estadual, na rede municipal, sem haver aglomeração, concentração de profissionais, por cento da escola, da administração, dos profissionais de educação e para as crianças. Então, é um grave erro. Nós entramos como terceiro interessado nessa ação da Defensoria Pública pelo CEP, e no sentido de manter as escolas do Estado e do município fechadas. Também recebeu uma denúncia, no caso, os advogados responsáveis por Niterói, São Gonçalo, pelo CEP, são outros colegas, no caso eu não sou, mas recebemos denúncia que também está havendo iniciativas no sentido da Prefeitura, junto ao Ministério Público, a fim de estabelecer um calendário, uma negociação, uma pactuação desse retorno. Então, nós temos que denunciar isso, como falou aí a Dani, como falou outros companheiros já denunciaram, porque é muito grave. Esse momento é um momento, mais do que nunca, esse momento que a gente está chegando no pico da curva de contágio, mais do que nunca, nós temos que defender a manutenção da quarentena, aliás, não só manter, mas ampliar essa quarentena, e chamar aqueles setores que, porventura, estejam chamados a sair da quarentena, a parar, a fazer greve, é exemplo do que os profissionais de educação de Niterói corretamente fizeram, diante da ameaça do retorno lá por parte de Niterói, por parte do Rodrigo Neves. Eu tenho notícias também, por exemplo, Correios, São José dos Campos, já fez paralisação, já fez greve, outras fábricas e indústrias lá também de São José. Então, nós temos que defender. Aqui é o seguinte, é a defesa da vida, é a defesa da renda e salário do trabalhador. Então, mais do que nunca nesse momento, nós temos que reafirmar a necessidade da manutenção da quarentena total, reafirmar a necessidade do pagamento desse auxílio emergencial para todos os trabalhadores e trabalhadoras, sem mais, tá certo? Também o auxílio a esses micro e pequenos empresários, que muitos deles entraram nessa onda desse empreendedorismo, que são trabalhadores que ficaram desempregados e entraram nessa coisa de sou microempresário. Na realidade, o sujeito é trabalhador, ficou desempregado e a fim de se defender entrou nessa onda. E agora, que empreendedorismo tem? Que microempresa tem? Tem nada. Então, o governo tem que auxiliar, é uma obrigação, é um direito dos trabalhadores, é um direito da população, e nós temos que exigir a manutenção, nenhuma flexibilização, manutenção e ampliação da quarentena. Pelo contrário, devemos exigir quarentena total. E aqueles setores que, porventura, foram obrigados a retornar, a trabalhar, devemos defender a greve, devemos defender a paralisação. E exigir, inclusive, isso também por parte dos sindicatos, das lideranças, das centrais sindicais, nesse sentido, de parar, porque é a defesa da vida, a defesa da renda, do salário dos trabalhadores. Obrigado aí, Zeca. Eu vou chamar a Dani para a conversa já, mas antes quero passar aqui só alguns outros elementos sobre São Gonçalo.
está falando sobre a condição de São Gonçalo, a condição de pobreza, né, do município e como isso tem a consequência na adesão à quarentena, né, de como foi conduzida a questão da quarentena, e que as pessoas estão deixando de cumprir o isolamento social porque não tem alternativa, não é porque querem, não é porque são ignorantes, não é por aí o debate, é porque, de fato, não há alternativa, ou que sai às ruas para abrir seu camelô, vender na sua portinha lá, ou não consegue se sustentar, essa que é a realidade. Então, não para exemplificar, mas para corroborar essa ideia, o município de São Gonçalo é o segundo mais populoso do estado do Rio de Janeiro. Tem mais de 1 milhão de habitantes, perde só para a capital. Tá? É uma população extremamente empobrecida. O salário médio de um morador de São Gonçalo é de 2,1 salários mínimos. A gente já comentou anteriormente que o salário médio do brasileiro é 2,5. O salário médio do morador de São Gonçalo é de 2,1. 35% da população de São Gonçalo vive com menos de meio salário mínimo por mês. Menos de meio salário mínimo. Só a título de comparação, em Niterói, esse salário médio é de 3,1 salários mínimos. Então, São Gonçalo é 2,1, Niterói é 3,1, a média salarial. E a população que vive com menos de meio salário mínimo, né, que em São Gonçalo é de 35% da população, muita gente, em Niterói não chega a 30%, o que também não é um número exatamente pequeno, mas a nível de comparação com uma cidade vizinha, para ter a ideia de como São Gonçalo é extremamente populoso e, ao mesmo tempo, extremamente empobrecido. Então, essa galera empobrecida que está indo às ruas ganhar seu pão aí para se manter, não tem condição de fazer isolamento social, vai adoecer e vai ter condições extremamente... Quer dizer, pode adoecer, vai ajudar a espalhar a doença e vai ter condições extremamente precárias para se tratar e tem uma probabilidade muito maior de morrer. Isso, diversas pesquisas aí das organizações de saúde ou pesquisadores vinculados à Fiocruz e outras instituições de saúde já demonstraram que a letalidade da doença nas camadas mais pobres é muito superior do que nas camadas mais ricas da população. Então, a gente tem uma noção, uma dimensão do drama que é em São Gonçalo essa questão do combate à pandemia. Por isso é preciso ter medidas concretas para garantir que as pessoas de fato façam a pandemia. Não é só dizer, fique em casa. Eu vou colocar a Dani e o Zeca aqui de novo na nossa conversa. Tem mais algumas participações. A Rosemary Soares fala do não pagamento da dívida pública. O Roberto Baeta faz uma denúncia, diz que São Gonçalo teve redução de salário, profissionais de educação recebendo menos de um salário mínimo, com as dobras foram cortadas. Bom, depois a gente segue aqui com demais comentários, mas eu queria, já caminhando aí para quase 1h30 de live, acho importante a gente caminhar agora o debate no seguinte sentido. A gente apontou diversas medidas aí necessárias, né? Tanto a estatização, né? A incorporação de leitos da rede privada, pagar uma renda digna para quem precisa, para os trabalhadores informais, desempregados, proibir as demissões.
garantir a folha salarial das pequenas empresas, enfim, diversas medidas aí que requerem grana. Então, eu acho que a gente caminhar aqui esse debate vai de onde tirar esse dinheiro. Acho que a Rosemary já deu aqui um caminho a ser seguido, aqui, uma pista, que é a questão da dívida pública, né? A gente vai desenvolver um pouco mais esse tema aí. Pode ser a Dani? Pode. Ia pedir isso. Então, a dívida pública, acho que a suspensão do pagamento dela é uma medida muito importante. Só em 2019 foram mais de 400 bilhões do orçamento federal que foram aí direto para o bolso dos banqueiros, para os fundos de investimento através do mecanismo do pagamento da dívida pública. Então, é fundamental aí a suspensão imediata do pagamento da dívida pública, tanto federal quanto nos estados e municípios. Aqui no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, né, tem o famigerado Plano de Recuperação Fiscal, que é um garrote, né, no pescoço dos servidores e dos trabalhadores aí do Estado, que dependem dos serviços públicos do Estado. Além disso, é muito importante também proibir a fuga de capitais e a remessa de lucro para o exterior, né? Só nos primeiros meses desse ano já saíram do país 44 bilhões de dólares, o que equivale a 220 bilhões de reais. Né? Então, é também uma quantia muito grande de recursos que vai direto para o bolso dos empresários internacionais. Né? Então, suspender essa remessa aí das grandes multinacionais, né, que fazem a farra aqui no país, utilizando uma mão de obra super barata, né, quando comparado nos seus países sedes, e levam a riqueza toda embora. Então, é fundamental aí. E também seria muito importante usar a reserva internacional para investir na pesquisa e na saúde pública, porque o governo brasileiro tem cerca de 350 bilhões de reais, que é mais de um trilhão e meio, né, 1,7 trilhão de reais na chamada reserva internacional. E é um recurso que poderia ser usado no investimento no SUS, em centros de pesquisa, nas universidades públicas, que ainda são a resistência aí da ciência, né, no Brasil, e para salvar a vida aí de milhares de trabalhadores e não salvar o lucro do setor da especulação financeira. Então, é bastante importante, né, ter esse tipo de medida. Agora, não dá para a gente achar que os governos que têm, desde sempre, defendido os interesses da classe burguesa, dos grandes banqueiros, dos grandes empresários, dos grandes latifundiários, não dá para a gente esperar que esses governos vão mudar de uma hora para outra. Como falam aí, esperar que um tigre vire vegetariano. Então, é muito importante a organização e a luta da classe trabalhadora, e para isso é necessária toda a unidade para lutar, para exigir, para derrubar esses governos, especialmente o governo do Bolsonaro, né? Não está correto o que fazem o PT, alguns partidos da oposição parlamentar, aí, como o PSOL, que o deputado Marcelo Freixo anunciou que retirou sua candidatura porque não se formou uma frente ampla parlamentar. Não dá para a gente esperar as eleições e depositar as nossas esperanças numa frente eleitoral. É necessário a classe trabalhadora lutar e se organizar já.
E a primeira tarefa é derrotar o governo Bolsonaro, que aplica uma política de genocídio, de extermínio da classe trabalhadora aqui no Brasil. E é muito importante também dar um basta, né, na política assassina do Witzel, que aproveita a pandemia e segue assassinando a população negra aqui nas periferias, nas comunidades, né, mandando a polícia seguir fazendo operações. Então, é muito importante que aqui também se generalize a revolta que a gente está assistindo nos Estados Unidos aí, que se enfrenta com o racismo, com a violência policial, né? Então, é bastante importante a gente generalizar essa revolta aqui e apostar nas lutas para que a gente não só derrote o governo Bolsonaro e a política assassina do governo do Witzel, mas construa uma alternativa, um projeto alternativo da classe trabalhadora, que no lugar do Congresso corrupto e das instituições aí que geram ódio da classe trabalhadora, como a Justiça e outras instituições, que o Bolsonaro aponta como saída para substituir essas instituições uma ditadura, um projeto de ditadura, nós do PSTU defendemos uma democracia dos trabalhadores, apoiada em conselhos populares, em que cada trabalhador, cada trabalhadora assuma o poder político da sociedade, a tomada de decisões organizado em cada bairro, em cada local de trabalho, porque cada trabalhador sabe quais são as suas necessidades. E não é um projeto de ditadura, nem que é para fazer a de um setor de empresariado também, não nos enganemos, não é um projeto de ditadura, e muito menos continuar o Congresso corrupto, as câmaras de deputados e vereadores, que são verdadeiros balcões de negócios, não é continuando também como está, que vai salvar a vida da classe trabalhadora e aplicar todas essas medidas tão importantes, tão necessárias, mas sim uma democracia, um governo dos trabalhadores apoiado em conselhos populares. Oi, não tô ouvindo. Não estou ouvindo você. Tá, oi. Desculpa, foi erro meu aqui. Obrigado, Dani. Chamar aqui o Zeca para a conversa. Zeca, seus comentários, ainda não os comentários finais, por essa questão do financiamento que a gente levantou. Eu chamo a atenção, eu tenho acordo aí com essa questão da suspensão da TIF, da pública, e do não pagamento, e eu chamo a atenção num aspecto, não sei se todo mundo, se também se passou, se todo mundo observou, mas também essa legislação que foi aprovada, tal ajuda aos estados e municípios, que demorou 2 meses para sair aí, para o Bolsonaro sancionar, eu chamo a atenção que um dos condicionantes estabelecidos pelo governo federal foi exatamente, além da questão do congelamento dos vencimentos dos servidores públicos em todos os níveis, né, União, Estado e municípios, com exceção das áreas de segurança pública e etc. e tal, houve oferta aos demais segmentos. Eu chamo a atenção que uma exigência, uma condicionante do governo é a renúncia às ações judiciais que os governos já tinham anteriormente ingressado junto ao Supremo no sentido da suspensão do pagamento dessas dívidas dos estados, tá certo? Porque vocês sabem que a dívida pública é toda ela unificada, não só a União, como estados e municípios, tudo unificado, né? Essa unificação foi feita já há algum tempo. E sobretudo, o que ocorre? Com a reforma administrativa, toda a centralização da federação, então o tal pacto federativo ele ficou muito mitigado,
Tá certo? Então, muito do problema agora que a gente enfrenta é o quê? É porque o Caixa Central é que concentra todos os recursos e os estados e municípios ficam sufocados. E um dos funis disso é a dívida pública. Então, a questão da suspensão do pagamento da dívida, do não pagamento da dívida, ela não é uma questão, não é uma abstração, não é somente um problema ideológico. Não se trata disso, mas uma necessidade. Porque nós vimos, é condicionante para o pagamento dos servidores, para o reajuste dos vencimentos, para as outras despesas de União, Estados e municípios, essa questão do não pagamento. Porque, se, infelizmente, pelo sistema capitalista e pelos governos capitalistas que nós temos, primeiro o mercado financeiro, e se sobrar alguma coisa, em geral não sobra nada, fica para os trabalhadores e servidores. Então, não é uma abstração, não é uma questão de um apego ideológico, é uma questão necessária, objetiva, porque a dívida pública consome quase metade do orçamento público da União e também dos orçamentos de estados e municípios. Então, isso é mais do que necessário. Assim como também, trabalhador não tem que pagar auxílio nenhum. Auxílio não é empréstimo. Então, essa cobrança e essa eventual cobrança que vai ser feita daqueles trabalhadores que oferirem uma renda que ultrapasse o teto previsto de isenção do imposto de renda, isso também é outra aberração que nós não podemos aceitar, não vamos pagar nada, tem que pagar nada, tá certo? Nós temos que exigir saúde, educação, emprego e renda para todo mundo, tá certo? E a começar pelo fortalecimento do SUS, a começar pela estatização do sistema de saúde sob controle dos trabalhadores, porque também não adianta a gente, destinar verbas públicas para a saúde e etc. e tal, e deixar que quem controle seja governos burgueses corruptos capitalistas, que a lógica é de lucro, não é a lógica do bem-estar social, do interesse do trabalhador, do servidor, do povo pobre e oprimido. Então, queremos recursos públicos para a saúde, educação, queremos a estatização, sim, dos hospitais, tá certo? Agora, tem que estar sob controle dos trabalhadores, porque se não tiver sob controle dos trabalhadores, das suas organizações, isso vai aí para bolso de qualquer um, para qualquer empresa, e é o que a gente está vendo nesse descalabro todo. Agora, para isso tem uma questão central, na minha opinião, que é a tarefa de a gente avançar na luta em relação à derrubada desse governo, porque é uma questão central. Bolsonaro não só é um empecilho em relação ao combate ao novo coronavírus, mas ele é a expressão do que há de pior do ponto de vista desse projeto burguês nacional, dessa burguesia brasileira. Tanto é assim que, apesar das diferenças que existem e se manifestam nos editoriais de jornais, na imprensa e nas instituições da democracia burguesa, apesar das diferenças entre as diferentes frações da burguesia, na forma, na conduta, nas declarações de Bolsonaro, nas ameaças e descalabros que ele fala e faz, no atacato do ponto de vista do projeto econômico de ajuste fiscal, eles têm acordo. Né? Tanto é assim que todos referendam e apoiam aquele ministro Guedes que, de forma sem qualquer cerimônia, né, fala, não, aqui nós temos que defender as grandes empresas, né, que temos que lucrar defendendo as grandes empresas e prejudicar e ferrar as pequenas empresas e ferrar o servidor público. Vamos dar um abraço no servidor e colocar uma bomba, uma granada no posto do servidor público, no posto do trabalhador. Isso é o governo, isso é o mercado, isso é essa burguesia brasileira, tá certo? E por isso é fascinante em relação a todos os ataques, todas as ameaças às liberdades democráticas que são feitas por Bolsonaro. Então, é necessário, sim, a gente avançar do ponto de vista dessas medidas. Dinheiro tem do ponto de vista do financiamento da saúde, da educação, de condições de vida dignas para a população, conforme estabelece a própria Constituição, e o governo nenhum cumpre. E por isso essa desigualdade que reina no país há anos, né, e que permite todo esse descalabro que a gente assiste, né, não só econômico e social, mas da opressão racial, né, homofóbica, LGBTfóbica e machista que impera na sociedade.
a matança que ocorre da população negra pobre. Inclusive, tem dados gravíssimos que demonstram que, inclusive, no Rio de Janeiro, morreu-se mais nesse último período pelas operações policiais nas comunidades do que pelo Covid. É um escândalo manter operações policiais nas comunidades, nas favelas, em plena pandemia. É desumano, é totalmente desumano o negócio, é um descalabro, percebe? E isso com todas as diferenças que tem Witzel e Bolsonaro. Na realidade, de conteúdo, apesar das diferenças que possam ter aqui e acolá, num ou outro interesse particular que tem entre si, de conteúdo tem acordo em atacar os trabalhadores e seguir essa opressão. E a gente está vendo aí o que está acontecendo nos Estados Unidos, né, a morte do George Floyd nos Estados Unidos, e o que foi esse menino agora recentemente, o João Pedro, a covardia, a violência, o racismo que é. Então, eu chamo a atenção nesse aspecto, e mais do que nunca a gente tem que ser rafileiras nessa luta para derrubar o Bolsonaro, que é a expressão e totaliza todo esse projeto, toda essa política que impera hoje no país. Eu vou ler aqui alguns os últimos comentários para a gente partir para as considerações finais já. A Lilian Silva, ela faz aqui alguns comentários. Ela propõe, né, que a gente atue com mais ênfase, com mais empenho nas ações dos fóruns de luta de Niterói, que tem feito ações coordenadas de intervenção nas lives do prefeito, né, fazendo denúncias, exigências lá nas lives do prefeito, e ela diz aqui que hoje às 20 horas haverá uma outra live do prefeito Rodrigo Neves, e os fóruns de luta de Niterói estão lá organizando uma intervenção, fazendo denúncias e exigências ao prefeito de Niterói. A Mônica comenta que na USP, um respirador como é que é? Que a USP fez um respirador um custo de R$2.000, né, enquanto o governo compra aí por um preço muito mais elevado. Comenta também que 500 merendeiras do município do Rio de Janeiro tiveram seus vencimentos cortados, comentário aí da Mônica Gonçalves. A Lilian comenta aqui de novo, Zeca, pedindo para você mandar depois a liminar sobre o acesso ao portal do EAD da rede estadual, se você tiver aí. A minha dificuldade é pegar o PDF e colocar no Face, eu não sei como é que se faz isso, vocês me perdoem. Eu acho que não tem como botar como comentário, não, mas você manda para a gente faz chegar até a Lilian, ela é a nossa perfeito. Companheira aqui que acompanha o partido sempre. Eu estava tentando colocar, disponibilizar também a recomendação do Ministério Público, eu vou ver o que eu consigo. A Mônica Gonçalves comenta também que o governo estadual é perverso e as famílias estão cientes disso, estão contra a postura da reabertura das escolas. Roberto Baeta também comenta dizendo que vivemos um momento que estão a privatizar a educação e o ensino remoto, o processo de reorganização do capital, Estado máximo para a burguesia. Tem mais alguns comentários aqui da Lilian e da Mônica, infelizmente não vai dar para ler todos. A Fabiana comenta que a professora da rede municipal de São Gonçalo, a realidade é que a rede é sustentada por dobra e contrato, isso, exato. É hora extra. Por dobra e contrato, o prefeito cortou a dobra, que corresponde ao GLP do Estado, reduzindo o salário dos professores a menos de um salário mínimo. Vamos ver mais alguns comentários aqui.
Bom, pessoal, relembrando muito aqui a questão da morte do João Pedro e parabenizando pela live. Acho que a gente pode partir para as considerações finais. Foi importante resgatar esse gancho aí, que tem toda essa comoção internacional pela morte do George Floyd, e não só ele, né, na verdade, ele virou um símbolo de toda a questão da violência policial, violência de Estado sobre a população negra. E aqui no Rio de Janeiro, o João Pedro, aqui de São Gonçalo, né, morador da comunidade de São Gonçalo, também se tornou, de certa forma, um símbolo de tantos e tantos mortos pelas operações policiais aqui no Rio de Janeiro, inclusive durante a pandemia. Inclusive, segunda-feira, aqui próximo de onde eu estou morando agora, teve operação policial e mataram 4 pessoas. Tem sido uma constante, né? Então, é importante a gente também, nessa live, deixar o nossa solidariedade, nosso repúdio às ações do Estado e nossa solidariedade à luta dos companheiros, seja nos Estados Unidos, seja aqui no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do mundo. Então, George Floyd presente, João Pedro presente, e todas as vítimas aí das operações do Estado brasileiro nas periferias e favelas presentes também. Pessoal, vou passar aí para vocês já fazer as considerações finais para a gente encerrar a nossa live. Tudo bem? Podemos continuar aqui, começando com a Dani? Beleza. Então, antes de me despedir aí, só fazer um comentário aí sobre essa questão que foram colocados aí sobre a educação, né, da demissão das manipuladoras de alimentos, que é um absurdo, e o corte, né, a redução salarial dos profissionais de educação de São Gonçalo, né? É avançadíssimo o processo de privatização da educação, e um dos mecanismos que é usado é a terceirização. Então, é muito importante também, como medida de combate à privatização, a efetivação desses profissionais, não só a readmissão dessas manipuladoras de alimentos que foram demitidas, mas que elas deixem de trabalhar nesse regime precarizado e passem a ser estatutárias, tendo todos os direitos que o conjunto dos trabalhadores da educação tem, assim como os professores contratados que tem em São Gonçalo e tem em várias redes, né, essa modalidade de vínculo precarizado. Então, é muito importante a defesa aí da efetivação desses profissionais com os mesmos direitos do conjunto dos trabalhadores. Antes de encerrar também, eu queria lembrar que é muito importante a gente seguir aí na campanha pela libertação do nosso camarada Sebastião Romero, que foi preso pelo governo argentino, que já se encontrava perseguido aí desde o ano passado por participar das lutas, das manifestações contra a reforma da Previdência lá da Argentina, e ele foi preso. E assim como ele tem muitos presos políticos pelos governos, né? No Chile, a gente tem milhares de lutadores aí do processo da Revolução Chilena que se encontram encarcerados, correndo risco de morrer nessa pandemia, né? Então, é muito importante a nossa solidariedade internacional a esses lutadores, porque os governos aplicam a mesma política, né, de extermínio da classe trabalhadora nesse momento de pandemia e punição, perseguição aos que lutam. Para fechar, assim, eu queria convidar aí a quem está assistindo a conhecer o PSTU, porque
nesse momento em que a burguesia em nível mundial tem um projeto de extermínio da classe trabalhadora para tentar salvar aí os seus lucros nessa crise econômica que se combina com a pandemia, é fundamental a gente construir uma ferramenta de luta da classe trabalhadora, porque a classe trabalhadora tem se revoltado, mesmo agora na quarentena, no meio da pandemia, tem lutado. Acho que o que está acontecendo, a rebelião negra que acontece nos Estados Unidos, que reverbera pelo mundo, é uma prova disso, que há muita disposição de luta, e muitas mais virão. Rebeliões, revoluções tendem a acontecer, e para que elas não sejam derrotadas, é fundamental a gente ter uma ferramenta política da classe trabalhadora que combine a explosividade dessas lutas, né, que são a expressão da revolta da classe trabalhadora que não aguenta mais, com a estratégia, né, de anos e anos de enfrentamento de setores organizados que têm uma experiência acumulada de que o capitalismo não dá certo, que é fundamental construir uma sociedade socialista em outras bases. Então, a combinação dessas lutas com a estratégia socialista é fundamental, e, para isso, uma ferramenta política que é um partido revolucionário é muito importante, né? Então, é um chamado aí a todo mundo a vir conhecer o PSTU e construir essa ferramenta política que hoje o PSTU, que é parte da Liga Internacional dos Trabalhadores, é o embrião, né, dessa ferramenta e desse partido mundial que é tão necessário para a classe trabalhadora superar toda essa situação que a gente vive hoje no mundo de miséria, de morte, e construir uma sociedade socialista, sem opressão, sem exploração, que é a classe trabalhadora que tudo produz, faz tudo nesse planeta, tenha condições de se apropriar dessa riqueza, e colocar toda essa riqueza a serviço da garantia das suas necessidades. É isso, um abraço aí a todo mundo, até a próxima live. Valeu, Dani. Obrigado aí pela participação. Zequinha, suas considerações finais, por favor. Tá, então, primeiro, eu consegui já disponibilizar no Face o link referente à liminar de Itatiaia acerca do ensino à distância. Mandar um abraço também aí para a Lilian, para os demais companheiros. Lilian é uma companheira de luta de longas datas. Então, já consegui o link da liminar, está aí no Facebook. Tá certo? A recomendação do Ministério Público eu vou conseguir de outra forma e disponibilizar também. Tem nota técnica e a recomendação. E eu destaco também a importância dessa questão que Lilian colocou acerca do Fórum de Luta de Niterói, muito importante, o fortalecimento desse Fórum de Luta, o fortalecimento da CSP com lutas, do Fórum das centrais sindicais, enfim, da organização do movimento social, dos trabalhadores e trabalhadoras. Temos também aqui na área da saúde o movimento Nenhum Serviço de Saúde a Menos, que já vinha protagonizando a luta na saúde já desde o ano de 2017 contra toda a destruição da saúde pública municipal por parte do Crivella, e agora também protagonizou uma série de iniciativas e atos em defesa da saúde e pelo combate aí a esse novo coronavírus. Agora, eu destaco um elemento. Sem dúvida alguma, o levante, a rebelião americana, a revolta negra nos Estados Unidos, toda a rebelião popular que desatou, que se abriu a partir do brutal assassinato do George Floyd, anima todos nós e abre um novo momento na luta dos trabalhadores em todo o mundo. A declaração de pandemia e a crise econômica aberta, com milhares de demissões, e o próprio confinamento, a quarentena, que aqui uma parcela dos trabalhadores, da população, fez no sentido de se proteger do contágio,
dificultou enormemente a reação dos trabalhadores em todo o mundo a todos os ataques dos patrões, dos governos, de todo o imperialismo. E, sem dúvida alguma, esse elefante nos Estados Unidos, no coração do imperialismo, é um sopro de esperança e anima todos nós em todo o mundo, e a gente já vê a repercussão disso em outros países, como França, Austrália, Inglaterra, Alemanha, com manifestações se proliferando em todo lado. Mas, no caso brasileiro, e a gente sentiu também aqui no Brasil, que isso até já atingiu setores da juventude, com manifestações em defesa das liberdades democráticas, contra os ataques de Bolsonaro, esse final de semana, e a brutal repressão que essas manifestações tiveram. Agora, eu vejo que tem uma diferença ainda do ponto de vista dessas sessões que nós temos que ter cuidado. Em que sentido? Que nós ainda estamos na chegada do pico do contágio. Diferente dos Estados Unidos, que já passou daquele pior momento do pico de contágio, já estava numa curva descendente de outros países, como da Europa. Então, é muito importante, sim, nós vamos chegar nesse momento de ir para as ruas e seguir o exemplo dos trabalhadores e trabalhadoras, do povo negro americano que foi às ruas e que está encurralando o Trump e seus planos de fome e de miséria. Mas, no caso brasileiro, ainda na nossa situação, nós precisamos exigir, em alto e bom som, a quarentena total, né, emprego, salário e renda para todos os trabalhadores, leitos para todos, estabilidade no emprego, porque é isso ainda que nós estamos dependendo, e as lutas futuras também dependem disso, sob pena, inclusive, de a gente ir para um genocídio maior ainda do que a gente já está constatando em nível nacional e, sobretudo, nas comunidades, sobretudo no povo pobre e negro. E também exigir não só recursos públicos e quarentena, salário e renta, como também o fim total e a paralisação total de qualquer operação policial e do genocídio do povo negro. Isso é um absurdo, o assassinato de João Pedro e outros tantos adolescentes, tantos jovens que estão sendo mortos dia a dia. E desde esse ponto de vista, é criminoso, não só Bolsonaro em nível nacional, como Witzel e Crivella aqui no Rio de Janeiro. Então, chama a atenção disso, muito importante, sem dúvida alguma, o fortalecimento desses fóruns de luta, da CSP com lutas, do Fórum das Centrais, para a gente preparar esse momento futuro. Mas a tarefa ainda agora, nesse momento, é exigir dos governos nenhuma flexibilização, nenhuma abertura. Onde parar, a gente tem que chamar a greve e a paralisação dos trabalhadores, a fim de garantir a quarentena, emprego, salário e renda de todos. E não vamos pagar nada. Auxílio não é empréstimo, é necessidade emergencial, tá certo? E nós não vamos pagar nada, é suspensão da dívida, e fora Bolsonaro, chega de Witzel e Crivella, o Neves e todos esses pilantras que estão aí no governo. E muito obrigado aí a todos pelo convite, pela participação. Seu áudio está fechado. Eu vou botar todo mundo na tela aqui para a gente encerrar com todo mundo aqui na tela. Agradecer aí todo mundo que acompanhou a nossa live, tivemos bastante compartilhamento, bastante participação, bastante curtida. Muito obrigado. Continue acompanhando a página do PSTU, as lives do PSTU Nacional também, do PSTU Rio de Janeiro. O jornal Opinião Socialista agora foi adaptado para uma versão virtual. Se você quiser receber aí o jornal Opinião Socialista, entre em contato aqui com a gente pelo inbox, pelo Messenger, a gente faz chegar até você, não fisicamente, mas de forma virtual. Eu queria deixar um convite aqui amanhã, dia 4, às 17 horas, vai ter uma live organizada pelo Quilombo Raça e Classe. O título é Vidas Negras e a Vida de Negros e Negras em Tempos de Pandemia, no Trabalho e na Educação. Vai ter a participação aí da Sabrina Abreu, do coletivo Rebeldia, do Anderson Ramon, da AERJ, e do Carlão, do PSTU Baixada Fluminense, e também do Quilombo Raça e Classe.
A mediação vai ser de Samantha Guedes e para acessar é lá no Facebook do Quilombo Raça e Classe, certo? A gente também vai compartilhar aqui pelo PSTU Niterói, pelo PSTU São Gonçalo, mas o link original é lá no PSTU, desculpa, no Facebook do Quilombo Raça e Classe. É isso? Quilombo Raça e Classe, exatamente. Então, Quilombo Raça e Classe Duque de Caxias. de Duque de Caxias, ok. Tudo bem. Então fica essa correção. Então, a página do Facebook do Quilombo Raça e Classe de Duque de Caxias, certo? Então, pessoal, muito obrigado aí que vocês que acompanharam a gente até o final. Boa noite, bom finalzinho de semana aí para todos. Valeu, aquele abraço. Valeu, gente, obrigada. Valeu, obrigado aí pelo convite e a participação de todos.